corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nosso Senhor Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, mais um capítulo da teologia da vida consagrada. Oração e vida consagrada. Então, qual a relação da oração com o nosso processo de busca do primado absoluto na vida religiosa, na vida consagrada, na nossa consagração ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a falta de integração dos diversos momentos da nossa oração e a dificuldade de integração de ação com contemplação. Para nós parece que é assim, não é? Religioso vem para rezar e trabalhar, isso é fácil, não é tão fácil assim. Então o duelo entre vida interior e oração e ação apostólica às vezes traz uma tensão muito grande, né? E a gente tem que às vezes aprender a lidar com essa tensão, tá? Então, 3 momentos aí distintos, mas não exclusivos. Então, a oração de uma pessoa consagrada deve passar por 3 momentos, né? O eu e o tu, entre eu e Deus. Depois entre eu, o tu e nós, tá? E depois eu, tu, nós para eles. Então, primeiro eu e o tu, né? É um momento de intimidade com Deus, o ir da montanha estará só com Ele. Então é aquela oração que a gente faz só com Deus, tá? A gente estar só com Ele. Uma contemplação que passa pelo interior, e aí num profundo silêncio para estar com Deus. Às vezes é um momento, como diz o autor aqui, de cura interior, de verdadeiramente é ali que Deus vai sanar as nossas dores, é ali que vai trazer nossas dores para cima e vai nos tocar interiormente. Ali também o nosso confronto com a nossa fidelidade a Deus ou com a nossa infidelidade. Mas não só se confrontar, mas também entender o porquê da nossa fidelidade ou o porquê da nossa infidelidade. Então, em Deus a gente se confronta conosco mesmo, né? E aí a gente vai realmente cada um de nós se conhecendo, né? Tanto que a palavra hebraica para oração, a tefilá, ela tem puxa de uma raiz que é o julgar, né? Então, quando você se coloca perante Deus, você deixa Ele mostrar o que está certo ou errado em você, e aí é um propósito de crescimento. É na oração que Deus revela a sua vontade. Então, nós, na nossa ansiedade, nós às vezes vamos batendo cabeça na vida e às vezes não paramos para ouvir a Deus. Não paramos para ver o que Deus quer realmente da minha vida. E aí precisa desses momentos de extrema paciência, de extrema tranquilidade para ir administrando isso dentro de nós, tá? Um segundo momento, o eu, o tu e o nós, entre mim e a comunidade. Então esse é o momento de oração de partida da fé da coinonia. Se minha oração de contemplação for autêntica, Deus mais cedo ou mais tarde sempre me dirige a uma comunidade. Deus quer salvar toda a humanidade. Então a nossa oração nos leva a também. Tem momento de intimidade, mas tem momento de rezar junto, em comunidade. Aí toda a dimensão de liturgia das horas, toda a dimensão de Eucaristia,
Isso faz parte de nós. Então a oração não é só interior, também não é só uma oração comunitária, é as duas. Há momentos para uma e há momentos para outra. Tá? Então isso faz parte. É uma oração feita em comunidade, né? Então o outro me ajuda a rezar e eu ajudo a formar a oração da outra pessoa. Reparem que sem esse processo de rezar em comunidade, minha oração interior não é construída. Sem não ter uma oração que verdadeiramente contempla a Deus em si, a oração na comunidade fica vazia. Então, uma ajuda a outra. Uma ilumina a outra. Então, as duas são necessárias. Tá? As duas são necessárias. E aí se torna uma verdadeira partilha na fé. Por quê? Porque aí verdadeiramente um ajuda o outro, e aí também tem os pedidos, tem as intenções, e um partilhar a vida da outra pessoa. É uma oração litúrgica, que é a celebração da presença de Deus no meio da comunidade. Um outro elemento da nossa vida de oração é esse eu com o tu que é Deus, no nós que é a comunidade, mas essa oração ela se epifaniza, ela sai e aí vai para a igreja, vai para o mundo, vai para a comunidade fora, vai para as pessoas. Aí a vida consagrada se torna um farol para a vida das outras pessoas. Tá? Em que sentido? Então, a oração acompanha a nossa missão na igreja, no mundo. Não tem missão sem oração. Então, sem a oração, não existe missão. Por quê? Sem ter Deus em nós, sem no caso aí a comunidade, sem sairmos de nós mesmos no relacionamento aqui, que é na oração, você não vai poder sair lá fora para estar com as pessoas. Ficou claro? Por quê? Porque às vezes a gente, vamos assim, visualiza você como missionário, como padre, um religioso, etc. Qual a primeira imagem que vem na cabeça? Oi? Então, não, o estereótipo mesmo, né? Eu falo a palavra missionário. Que imagem aí na cabeça de vocês? Então, o estereótipo que vem é aquela pessoa pregando, aquela pessoa falando. Então, claro, e é normal que seja assim. Só que eu não posso me encantar com o estereótipo e não saber qual estrada para chegar nisso. Então, a estrada de oração me leva a ter base para que eu possa ser missionário. Correto? Tá? É uma busca de experimentar no centro de nossos serviços Deus, né? A oração da vida, né? Então, a vida que ora. Faz o mais sensível para perceber a sua presença no mundo, nas pessoas. Porque às vezes a gente quer ir muito com a gente mesmo, né? Então a oração vai nos sensibilizando para a presença de Deus no mundo, né? Na evangelização do povo de Deus é a sensibilidade de enxergar Deus em tudo e celebrar a sua presença. Essa oração e essa experiência de Deus normalmente é curta, pura e intensa. Então a gente pensa que vai durar um êxtase. Não. Você reza, às vezes é muito esforço, como eu falei na imagem de Teresa, de tirar a água do chão, tá? Mas quando jorra, vem esses momentos, esses piques, esses insights divinos, porém isso muda a vida da pessoa. Isso muda a vida da pessoa, tá? O importante é notar que esses três momentos são distintos, mas não exclusivos. Um vai iluminar o outro. Não há dualismo na vida de oração. Então, a dinâmica da própria oração de Jesus. Ele ia à montanha normalmente à noite para fazer a sua oração de contemplação. Descia da montanha e celebrava a sua experiência de Deus
com a comunidade apostólica dos 12. Então, lembrar que quando vai acontecer a transfiguração, ele chama os 12, chama os 3, aí no caso Pedro, Tiago e João, é em oração. Então, várias vezes em oração. Então, tem a oração com o povo, mas tem a oração com os 12. E Deus a experiência de Deus na sinagoga e no templo, quer dizer, a oração para o povo, ensinando, pregando, curando e amando o povo de Deus, especialmente os pobres e os simples, né? Então essa oração de Jesus, ela se epifaniza na relação com os outros, né? Cada tipo de oração anima a outra e forma um conjunto e são integrados. Então qual que é o nosso modelo de oração? É o próprio Jesus, em primeiro lugar, tá? Então no começo do Evangelho de Marcos tem o chamado dia de Cafarnaum. Quer dizer, Jesus passa um dia curando, libertando, cura a sogra de Pedro, depois vai e se retira para rezar, vão atrás dele, eu vim para pregar, é para isso que eu vim. Então, o itinerário da vida de Jesus é o itinerário da nossa própria vida. É esses momentos temperados de oração íntima, de oração com os outros, com a nossa comunidade e o nosso relacionamento também, e oração com as pessoas. Mas quando ficamos enferrujados em um desses momentos da oração, todos os outros tipos sofrem. A maioria de nossas congregações são ativas, que é o nosso caso. E passamos a maior parte do dia no terceiro momento da oração, no apostolado e no mundo. Mas se faltar a integração de uma boa oração comunitária, sobretudo de uma oração de contemplação, então é muito difícil enxergar Deus no mundo e no apostolado. Então, casa apostólica, amanhã normalmente é na casa, então é de manhã oração, café da manhã, aí vai para as atividades no seu quarto, quer dizer, cada um tem a sua própria vida, volta para rezar a hora média, tá? E aí o almoço. E aí você tem os seus momentos realmente de oração só. E aí depois você vai para orar com o povo. Aí a Santa Missa, por exemplo, na paróquia. É a adoração na paróquia. Então tem que ter esses, um momento vai iluminando o outro. Agora, se não cria disciplina interior para fazer isso, não vai ser lá que vai aprender. Não vai ser lá que vai aprender. Muito pelo contrário. Vai ter muito problema, tá? Se falta oração de contemplação, as outras duas só ficam exterior. Se falta oração da liturgia das horas, fica uma oração intimista ou ativista. Ou você pensa em enfiar-se dentro de si mesmo, ou você fica só com uma coisa do povo e se desvincula da igreja por inteiro e da sua comunidade. Se você falta oração para o povo, a sua oração é egoísta. Tá? Então, tem que ter esses 3 momentos. Tá? Meditação. Então, aí uma diferença entre meditação e a oração de contemplação. Antigamente se incentivava muito a meditação. Só que a meditação ela pega um viés muito do quê? Como que era? O padre Gilberto mesmo falava. Toda manhã, de manhã, reunia os seminaristas na capela, o padre falava 3 pontos. E aí ficava meia hora meditando naqueles 3 pontos em silêncio. Tá? Qual que é o problema da meditação? Ela vira muito intelectual, muito só do pensar. Tá? A oração, essa oração, quem controla sou eu mesmo. E qual que é o perigo que eu posso cair? Eu posso começar a construir imagens de Deus que não vêm dele. E até vamos dizer, se lê Sagrada Escritura e fica com aquela meditação muito intelectual, você começa a jogar coisas sobre a Sagrada Escritura que ela não está falando, mas é a sua cabeça que está colocando. Então, tomar cuidado para não cair nisso. Então, o que fazer? Né? Bom, aqui ele vai dar o exemplo, quem tem um pai, por exemplo, que não deu afeição, você vai jogar tudo isso para cima de Deus.
Você sabe que uma das maiores curas interiores que a gente tem que passar é a cura da imagem que a gente tem de Deus, viu? A primeira imagem que a gente tem de Deus na vida... a primeira imagem que a gente tem de Deus é o nosso pai e a nossa mãe. Imagine o bebê, né? O bebê, quando ele olha para o adulto é um monstro, né? Ele é algo extremamente grande. Então, a experiência de chamar aquele bebê para o mundo é o pai e a mãe. Por isso, pai e mãe para a criança é Deus. Tá? Depois você vai com a vida se desvinculando e vai crescendo. E aí passa pela crise da adolescência de uma identidade até se libertar e começar a se tornar, assim Deus o faça, né? Um verdadeiro adulto e não uma pessoa amarrada no passado, né? Então aí você vai verdadeiramente crescendo. Se você tem uma imagem horrorosa que vem do seu passado, você vai fazer uma meditação sobre o amor do pai. Você vai jogar todo o peso em cima do pai. Todo o peso em cima do pai. Tá? Aí é muito complicado, né? Cada cristão recebe o dom da contemplação. Aí aqui a contemplação, qual é a diferença? Deus está no céu. Então eu começo a experimentar Deus. Quem controla a oração é Deus. O Papa Francisco ele tem uma imagem clara. O que é contemplar aí no texto bíblico? É eu me colocar no texto bíblico. Eu me colocar no lugar dos personagens. Aí eu vou deixando Deus me envolver. Aí essa coisa do intelectualismo vai sendo quebrado através disso. Claro? Tá? A finalidade da oração da contemplação é experimentar concretamente o amor de Deus na minha vida. E aí eu não jogo para cima de Deus aquilo que eu penso, mas eu vou deixando Ele falar comigo e eu vou entrando em diálogo com Ele. Então essa é a diferença da contemplação. É acolher o convite para entrar no interior de Deus, conhecer e experimentar. Tá? Deus se doa, então aí a palavra da contemplação significa um olhar profundo, né? E começar a ver o que Deus faz e fala em minha vida. Deus abre o seu interior e convida-me a entrar e a experimentar na sua pessoa. O amor expressa pela conversão no ser e no agir de Deus. Eu procuro ser uma continuação desse Deus de amor no aqui e no agora. Por isso, a oração de contemplação exige conversão. Exige adesão de minha parte. Lembra que eu falei do batismo no Espírito? Quer dizer, tem que ter, eu quero, Senhor, encontrar-me contigo. Eu quero, Senhor, estar contigo. Então, sem esse querer, Deus não se mostra, porque Ele respeita a nossa liberdade. Ele vai procurar fazer com que a gente se abra. Mas Ele quer que você, na liberdade, se abra para Ele. Tá? O que precisamos de aprender é ler os textos bíblicos devagar. Quer dizer, como na Lexio Divina, deixar Deus falar. Então, contemplar os gestos de Deus, contemplar os gestos de Jesus. E aí sim, por exemplo, a liturgia das horas. Uma das finalidades é deixa Deus falar através da liturgia das horas. E não ficar aquele palavrório só exterior. Né? Cada cristão recebe o dom da contemplação com o sacramento do batismo. Então, contemplação não é para iniciados. Então, todo consagrado, ele é e deve ser um contemplativo. Ele deve, como o teorindo grego, ele deve ver Deus. Ele deve realmente querer, eu quero ver a Deus, como o livro do Padre Maria Eugênia, quer dizer, tem que querer ver Deus. O religioso precisa buscar um momento de paz e tranquilidade. Existe muita disciplina para buscar momentos do dia quando é possível sentir-se em paz na montanha e estar a só na intimidade com Deus.
É importante achar um lugar que chamarem seu lugar santo, aí diante do Santíssimo. O que não falta na nossa estrutura é lugares para que a gente possa contemplar Deus, né? Tá? Então, momentos de silêncio, momentos de entrega é fundamental, tá? Outra coisa, ter paciência para esperar. Então, naqueles 40 minutos, naquela meia hora de adoração, não ficar com palavrório sem fim, jogando tudo para cima de Deus, né? Ah, mas eu faço silêncio, começa a vir um monte de coisa. Eu sei que vem. Vai vir, vem vindo. Vai botando para fora, vai botando para fora. Vai chegar uma hora e vai vir a paz interior. E aí, esse é o momento de deixar Deus falar. Agora, o que a pessoa na sua ansiedade louca, deu 1 minuto, não tá, já não dá mais certo, eu quero ir embora. Não adianta, a gente tem que ter paciência. É um trabalho interior que você vai fazendo com calma, tá? E com presteza. E não querer de uma hora para outra ser santo. Quer dizer, mas é chato. Eu sei. A aridez faz parte da vida interior. Então tudo isso faz parte. Mas sem essa paciência, não vai vir uma perfeita oração. Não vai vir. Tá? Deve ter aí um profundo ato, fazer um profundo ato de fé. Tá? Santa Teresa vai falar, não sou eu que vou contemplar Deus. Em primeiro lugar, o contemplativo deve ter a seguinte certeza de fé. É Deus que me contempla, é Deus que me vê em primeiro lugar. Para depois aí eu contemplar Deus. Ter a oração, essa contemplação, como diz no livro da vida, no capítulo 8, é um trato de amizade com aquele que eu sei que me ama. Então, a oração é, em primeiro lugar, esse trato de amizade com Deus. Tá? A contemplação concentra-se em 2 aspectos da revelação na Bíblia. O que Deus fala e o que Deus faz. Né? Na contemplação, eu deixo que Deus fale e faça isso comigo hoje. Por quê? Porque é um princípio da fé. Se Deus realizou isso lá atrás, e nós cremos que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, então o mesmo Deus que é o autor de lá é o mesmo Deus que é o autor daqui. É Ele que realiza lá, é Ele que realiza aqui. Não é um Deus que fez lá e outro Deus que faz aqui. É o mesmo Deus. Tá? No centro da oração de contemplação, Deus faz seus apelos à conversão. Ele revela seu interior e pede que assumamos seu modo de agir, pensar e querer. Alguns princípios aí. A oração ela é proporcional ao nosso amor, né? Como vai meu amor aos irmãos, especialmente aqueles com quem estou convivendo, abrindo o jogo com Deus, revelamos com paz nossos sentimentos, pedindo que o Espírito Santo venha tocar nesses sentimentos para os purificar. Então, aquela franqueza que eu falei que tem que ter, aquela transparência que você tem que ter, e até rezar o teu amor pelos outros com Deus. Tá? Então, tem que ser franco e trabalhar. Por isso que eu falei a frase Teresa desde Fundações, quer dizer, você nunca vai saber se é humilde na comunidade. Então a comunidade, muitas vezes, ela faz você sair de si, ela te prova, ela te faz sofrer até, e isso você tem que levar para Deus. Deus vai te fortalecer, se você estiver aberto a isso. Você vai ser transformado por Deus para voltar, para dar outro degrau, subir outro degrau no teu relacionamento com Deus. Então, assim verdadeiramente você vai crescendo como cristão. Senão vai acontecer o quê? Você vai ser uma pessoa superficial. Tá? Superficial.
E aí os problemas vão vir, você não vai aguentar e a coisa vai estressar. E aí dá vontade de sumir mesmo. Então tudo que acontece nessa vida deve ser caminho para oração na minha vida. Tá? Exige controle de mim mesmo, no corpo e no espírito. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar. Por isso, no começo da oração, a necessidade de descobrir se alguém ou algo está ocupando o lugar central que é de Deus. Quando as preocupações da vida, ou quando meu orgulho e meu egoísmo tomam conta de mim, o espaço está ocupado. São Francisco de Assis falava que quando um problema te faz perder a paz, quer dizer que aquele problema tomou o lugar de Deus. Né? Claro que aí São Francisco está numa dimensão maior. Mas falar bem da verdade, é isso que nós temos que atingir. Né? São Francisco falava, uma hora vocês puserem na internet, verei lá o texto da perfeita alegria. Né? Ele discutindo com o Frei, o que é perfeita alegria? Se nós chegarmos agora, em plena neve, batermos a porta do convento, o irmão de lá de dentro fala, não te atendo. Você insistir, fala, não, só fomos freis, estamos aqui para entrar. E ele ficou impropério se botar para fora. Mas você insiste, aí ele abre a porta e dá uma surra, e coloca no chão. E depois de tudo isso, no frio, no teu coração, você ainda tiver paz, você chegou à perfeita alegria. Tá? Então, esse é para lá que nós temos que caminhar. Então, nós não somos São Francisco de Assis, mas nós temos que caminhar para essa perfeita alegria. Agora, quem dá essa perfeita alegria? É essa oração verdadeira. Tá? Verdadeira. É preciso disciplina, né? Então, a todas as distrações ocupam o central lugar no coração. Então, precisa de muita paciência para fazer isso. Então, disciplina e paciência são o segredo da verdadeira libertação. Então, as distrações vão vir. Como vai dizer Teresa, deixa a louca da casa gritar, que é a imaginação. E aí você vai emergir em Deus cada vez mais. Tá? Outra característica, preciso falar diante do Deus vivo e verdadeiro, com o meu verdadeiro eu. Primeiro, apresento a Deus toda a minha realidade atual, com tudo o que tenho de bom, de limitações e até a parte pecaminosa do meu ser. Por isso que o bom é escrever, né? Então, o melhor modo de começar a oração, a gente tem que rezar a nossa própria vida. Se você não reza a tua própria, por isso aquela questão até que os meninos falaram da criança, interior, etc. Se você não reza a tua vida concreta, você vai perder o sentido da tua oração. E aí a tua vida espiritual vai pro ralo. Tua vida espiritual vai pro ralo. Tá? Então é necessário rezar a tua própria vida. Então rezar as alegrias e tristezas, fadigas, trabalhos, feitos, tudo tem que ser colocado perante Deus. Qual é a armadilha que a gente cai? Ah não, Deus sabe de tudo, não precisa falar nada para Ele. Ele quer que você fale. Ele quer que você fale. Vamos ser bem sérios. Se for pela Bíblia, a missa deveria durar 2 minutos, né? Ele tomou o pão, distribui, pronto, vamos embora. Bom, a distensão que é um casar com palavra de Deus, etc., é porque nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Tá? Nunca vamos crescer na oração enquanto não formos capazes de aparecer diante de Deus totalmente nus, sem máscara, sem chantagem emocional, sem buscar desculpas para nós. Outro problema que é a festa da desculpa, né? A pessoa chega numa oração, eu fiz, mas não foi bem assim. Adianta falar assim com Deus? É o Salmo 78, ele te vê no céu, nos abismos, onde for. Então para de ficar
se justificando. Tá? Esse justificar a si mesmo o tempo inteiro faz você se infantilizar. E você não cresce. Tá? Vamos descobrir que o amor de Deus é graça. Que Deus nos ama porque quer nos amar. E não porque sejamos bons. Então Deus nos ama além dos nossos pecados e fragilidade. Tá? Preciso então de humildade para me apresentar diante de Deus. Não devo ter medo de deixar Deus tocar em toda a parte do meu ser. E aí, 3 S's, né? 3 S's da oração. Silêncio, solitude e submissão. Então, são 3 características aqui da oração que a gente deve trabalhar em nós. Tá? Primeira característica é o silêncio. Né? Silêncio, solitude e a submissão. O silêncio é necessário para estar em sintonia na presença amorosa de Deus. E no silêncio do coração que Deus se revela. Então, o que vocês vão ouvir na vida sobre silêncio o tempo todo. O tempo todo. E hoje, no tempo do Papa São Paulo, seja lá, falava sobre isso, né, do mundo de hoje. Repara que o nosso mundo ele é extremamente barulhento. Tá? Ele é extremamente barulhento. E vamos dizer bem a verdade, a gente ser bem franco perante Deus, nós somos educados por barulho. Ninguém de nós foi educado por silêncio. Tá? Então é desde criança. É rádio, televisão, carro, tá? Borborino, o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo. Nunca foi tão fácil conversar com as pessoas como hoje. Nunca na história tivemos tanto barulho. Então, vamos também ter um pouco de paciência com nós mesmos, porque para aprender a fazer silêncio, a gente precisa trabalhar o nosso interior. Mas qual que é o problema? Você tem que olhar e falar, eu posso aprender a chegar no silêncio. Então, Deus quer te dar essa oração do silêncio. Então, você é capaz. É que a gente aprendeu a vida inteira a não ser. Mas a gente tem capacidade para ser. Tá? A solitude. Solitude é uma atitude de paz interior que ajuda a buscar o silêncio e que me dá condições para esperar a vinda do Senhor na oração. Então aí o barulho do mundo fora de mim para escutar a voz de Deus em mim. Então a constância significa que eu coloco Deus no centro da oração e não a mim mesmo. Constância frisa mais a fé do que aí os sentimentos. Tá? Então, eu saber que eu estou com Deus. E nessa solitude perante Deus, eu saber que Ele vai agir em mim. Então, repara que no nosso interior vem um grito falando, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não acontece. Não. Você tem que dar um crédito para si mesmo e saber que você é capaz de aprender a orar. Você é capaz de aprender a orar. Você é capaz de ficar sós com Deus. Tá? Você, como disse Santa Cruz, você é capax Dei. Você é capaz de Deus. Você tem o que a gente chama na teologia da espiritualidade, você tem um organismo espiritual, como você tem um organismo físico, que é capaz de chegar até Deus. Deus te capacitou para isso. Tá? A mesma coisa, gente. Se você não começar a movimentar um pedaço do seu corpo, o pé, a perna, etc., o que começa a acontecer? Atrofia. Existe uma atrofia no nosso organismo espiritual. A gente começa a encher com tanta coisa que a gente vai atrofiando espiritualmente. Tá? E aí o que começa a fazer? Você começa a virar um tarefeiro. Tá? Então aí, oração, missa, sacramento, seja lá o que for, você faz
como se fosse bater o ponto, fiz, vou embora para minha casa. Isso daí é muito triste, né? Porque começa a ficar muito insossa a própria vida, né? Então vamos lá, silêncio, solitude e aí a submissão. A submissão significa que quando Deus se revela, a minha parte nessa história de salvação, sinceramente procuro obedecer, aceito a união de vontade. Significa livremente colocar minha vontade em sintonia com a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse ato de submissão só pode ser motivado pelo amor. E nós não podemos ser, como está em Mateus 25, como está em João 10, nós somos filhos. Se nós somos filhos, a nossa intimidade com Deus deve ser no Filho e clamar Abba ao Pai. Então, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de filho com o Pai. Mas você pode assumir outro tipo de relacionamento, que é outros dois tipos. O tipo de escravo, que é o que está em Mateus 25, na parábola dos talentos. Senhor, eu sei que tu és um homem que colhe onde não planta. Por isso, com medo é a marca do escravo, eu enterrei e está aqui o teu talento. Servo mau e preguiçoso. Tá? Nós podemos ter essa atitude de medo com relação a Deus, e aí a nossa oração vai ser só expressão do nosso medo. Tá? Segundo tipo que está em João 10, o mercenário. Tá? Mercenário não é uma pessoa má. Mercenário é como o nosso assalariado. Você paga alguém para fazer alguma coisa, essa pessoa vem, faz o seu serviço e acabou. Tá? E você paga essa pessoa. Quando fala de recompensa, e é o Evangelho da quarta-feira de cinza, é você começar teu relacionamento com Deus em função de pagamento. Você reza por uma coisa qualquer, a cura de alguém, mas a pessoa morre. Tá? Qual que é a leitura que tem que fazer? É que foi vontade de Deus que isso acontecesse. Tá? E aí, mas não aceito. Então nós vamos rezar para que a gente entenda o que Deus está falando com tudo isso. Se você tem uma relação de mercenário, é o quê? Senhor, se eu rezei, o senhor tem que fazer. O senhor tem que fazer. É relação de interesse. Sim. Mas o mercenário, ele só se interessa pelo dinheiro. Como o orante nessa perspectiva, ele só se interessa... Pela cura. Exato. Você entra na magia, né? É. Essa Pode magia. resvalar na magia, com certeza. Então, nossa oração não pode ser oração nem de escravo nem de mercenário, mas de verdadeira intimidade de filho com o Pai. Aí sim, essa é a submissão perfeita na oração. Tá? Essa é a submissão perfeita. Não vos chamamos de servos, mas vos chamamos de amigos, né? Então, essa oração perfeita, ela tem que ter a intimidade de filho. Escravo não é íntimo do patrão e nem o mercenário é escravo de quem o contrata. Mas o filho é íntimo do pai. Então, nossa submissão deve ser uma submissão de filhos. Tá? Por fim, a oração é uma questão de crescimento lento e muito lento. Então, para viver esse princípio com honestidade, a primeira coisa que precisamos assumir é a nossa fragilidade humana. Somos limitados. Na oração haverá, como em qualquer relacionamento, altos e baixos. Vai ter hora que não vai querer rezar. E aí vai fazer o quê? Vai rezar. Eu dou sempre esse exemplo do filho gripado, né?
Quando a gente fica doente, a nossa boca fica com um gosto horroroso. E você não tem vontade, você perde o apetite. Tá? Se você entra numa doença e você começa a não comer, aquela doença vai assumindo a tua vida, você morre. O que mãe faz? Ela faz lá a papinha e faz o filho comer. Não, mais uma colher só, vamos lá. Mais uma só, vamos lá. E isso para pegar força e voltar a viver. Se na oração você rezar só quando você tiver vontade, acabou a tua vida de oração. E a coisa é assim, com o tempo, 99% a gente não tem vontade. Tá? Então, tem que trabalhar a si mesmo e saber. Tem que ter paciência. Tem que ter força de vontade. Tem que se colocar perante Deus. Não sinto nada, mas estou lá. Estou lá. Tá? Para viver esse princípio com honestidade, a primeira coisa que precisamos então assumir nossa fragilidade. É preciso nossa mente constatar nossas motivações, se a gente está querendo usar Deus, se tem outra motivação como orgulho, né? Entre em profunda pobreza espiritual. Vivendo esse princípio, precisamos também deixar a prática avaliar nossa oração. Então, a oração valeu a pena porque senti algo, aquela oração não valeu porque não senti nada. Quer dizer, devemos medir o progresso da nossa conversão na pessoa de Jesus Cristo. Quando que a gente sabe que a oração é boa? São Tiago vai falar, vocês não são entendidos porque vocês rezam mal. O que é uma oração boa? Mas aí tem um problema. Como que a gente sabe se a gente está sendo sincero? Então, mas como você tem certeza que você está fazendo isso? Você tem a paz interior? Então, mas será que não é um anestésico? Como você sabe que a tua oração é uma oração de Deus? É uma oração verdadeira. A pessoa sente a presença do Espírito Santo? Então, tem muito maluco que fala que tem o Espírito Santo e é louco. Quando você verdadeiramente, quando ela verdadeiramente dá frutos, né? Porque depois daquela oração começa ou continua um processo de conversão. É. A oração se mede pela tua transformação em santidade. E a santidade se mede pelos frutos. Agora, fruto não é o atendimento da oração, hein? Porque às vezes a oração é atendida, como eu falei, esse exemplo da pessoa que morreu. O fruto se mede pela tua transformação de vida. Aí sim a tua oração está a caminho. Mesmo que aparentemente ela não foi atendida. Então não é pelo eu pedi um emprego, o emprego ainda não veio, então minha oração é ruim. Não. Se você pediu um emprego, o emprego não veio, mas você está vendo a providência de Deus na sua vida, você é confiante em Deus, você está tendo paciência, aí sim a sua oração valeu. Deu para entender? Tá? Quando rezo, preciso livrar-me, que aí a nossa oração é a união com Jesus Cristo, né? Uma das medidas também para a gente saber se a gente está no caminho de Deus é Filipenses 2. Tendem em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Se nós começamos verdadeiramente como Gálatas 2,20, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, aí sim você está no caminho da verdadeira oração. Tá? Quando rezo, preciso livrar-me de todo o desejo de manipular a pessoa de Deus. E aí se submeter. Preciso deixar que Deus seja o centro da minha oração. Não devo medir minha oração, mas acolher os momentos de consolo junto com os momentos de aridez. Saber que os dois fazem parte desse processo. A paciência, a fé, a submissão, a constância
devem ajudar-me em toda a oração. Tá? Então, esse perseverar, como a oração lá do camponês São João Maria Vianney. Eu oro para ele, ele ora para mim. Então, aí sim, você está num caminho de verdadeira oração. E não existe vida consagrada sem oração. Isso daí é uma ilusão pura. Pura. Deu para entender, gente? Ficou claro alguma pergunta sobre isso? Principalmente sobre a relação de oração com vida religiosa. Um modo fácil de você perder a vocação é deixar a oração. Tá? Isso daí não é nenhuma, nem duas, nem três pessoas. Isso daí, o primeiro sintoma. E quando a vocação está indo para o brejo, é quando a pessoa larga a oração. Ou pior ainda, ela faz apologia, ela defende que não se deve rezar. Aí acabou. Aí acabou. Certo? Eu posso dizer que a vida de oração é uma estrutura para a vida religiosa também? Sim. Faz para a vida cristã em si, né? É. Não somente. Mas para quem entra num caminho de maior aprofundamento da busca do absoluto, a oração é essencial. Ela é essencial. Uma vez eu vi meio pela internet, numa página cristã, falando que se for para depender da nossa própria vontade, a gente não vai orar, não vai rezar. Aí, Não vai. já falou mesmo. Por quê? Mesmo que o senhor falou. O ser humano, ele quer logo o concreto, o tangível, ele já quer o resultado imediato. Que é o que eu falei hoje. Rápido, né? A maior tentação do deserto é a imediatez. Aquele povo, gente, viu o mar se abrir. Logo depois reclama por não ter água. Então, é assim, minha necessidade ataca, imediatamente eu já acho, isso daí, Deus me abandonou. Deus me abandonou. É o salmista, né? Será que a mão de Deus não é a mesma, está mudada? Mas recordando os grandes feitos do passado. Então aí eu recobro novamente minha força para rezar. Tá? Você falava da questão de quando a gente não tem vontade de rezar, a gente deve rezar. Eu lembrei da, se não me engano, não sei se estou enganado, a Madre Teresa, né, que é conhecida como uma santa da escuridão, para ser sincero, né? É. E ela falou, parece que em todas as orações que ela rezava, ela não sentia Deus, né? A vida Então inteira. parece que teve uma ela ali diante de Jesus, falou, se ela sentisse um pouquinho da presença de Deus, eu sei que eu não estou muito lembrado, eu sei que ela passou muito tempo, né, na questão de rezar. Ela é, primeiro, a fonte da espiritualidade de Madre Teresa é o Cristo sedento na cruz. A tradução é o Cristo sofrendo, tá? E que tem sede. É sede de alma, sede de vida. E essa sede está em todo e qualquer ser humano. Não é que ela não tinha fé, ela tem fé e uma fé robusta, só que ela não sente as consolações que a fé traz. Ela não sente aquilo que a oração propicia. Então ela reza, ela se entrega para Deus, tudo bem, ela tem fé, mas ela não sente. Quando ela funda a Missionária da Caridade, por um mês ela teve consolação. Tá? Antes ela não teve, passou esse mês, ela não sentiu mais, até o dia da morte dela. E a frase dela qual é? Não sei se vocês sabem, mas Madre Teresa tomou o nome de Teresa, porque o nome dela é Agnes. Ela tomou o nome de Teresa por causa de Teresinha do Menino Jesus. E ela falava assim, como Santa Teresinha falou da chuva de rosas, eu vou vir para essa terra para estar com aqueles que estão na escuridão. Para estar junto com eles. Tá? Então, essa escuridão que ela viveu,
É para experimentar a dor da humanidade e da falta de Deus. Certo? Aquela história de Santa Catarina de Sena, que ela não queria rezar, e mesmo assim ela foi para a capela. Ela contou todos os tijolos da capela, e depois ela pergunta para o Senhor quando foi que ela adorou o Senhor. Teresa d'Ávila. Daí que ela pergunta para o Senhor quando é que ela adorou o Senhor verdadeiramente. Aí o Senhor fala para ela que foi quando ela não queria estar na presença dele, mas ela ficou. Sim. Teresa fala que a contemplação vem na medida do nosso querer, do nosso estar perante Deus. E é a partir daí que vai vir o dom da oração. Tá? Então tem que renunciar à imediatez. Tem que renunciar a esse espírito do quê? Eu quero tudo para ontem. Essa questão do imediatez acaba sendo nesse caminho do mercenário, né? Porque é rápido. Até por isso muitas pessoas, assim, quando vão assim, na presença de Deus, que Deus fala algo, já encerra a oração, né? Amém. Tchau, Senhor. Já consegui, me pagou, tchau. E Isso aí mesmo. é um problema. E uma coisa que eu percebi também nas minhas orações desses últimos anos é que eu peço uma coisa, mas Deus dá outra coisa. E aí, é o que eu precisava mesmo. Eu não estava enxergando. Mas É muito engraçado isso. Por isso a cura maior é a cura da nossa cegueira espiritual. Mais do que aquilo que a gente estava pedindo. E aí, ele supera aquilo que eu pedia. Sim. Engraçado, né? Isso é normal. Qual a oração de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice. Não afastou. Só que, seja feita a vossa vontade. O que a consequência de não afastar o cálice é muito superior ao sofrimento do cálice. É muito superior. Então essa é a visão que a gente deveria ter. O padre, você falou da liturgia das horas, né? E às vezes a gente está rezando e faz uma conexão muito grande com a liturgia das horas, com a Lectio Divina. E às vezes a gente está rezando e tem assim, um monte de coisa na cabeça da gente. Mas essa conexão de que encaixa um quebra-cabeça pode ser usada na nossa oração. Deve. Aí, claro que não é na liturgia das horas, mas Teresa fala que na nossa vida de oração, a gente deve saber abrir e fechar o livro. Quer dizer o quê? Vem algo que toca, para e verdadeiramente assume aquilo. É assim que se faz. Tá bem? Vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor.